O nosso evangelho de hoje, nós vamos refletir sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Nós vamos na instrução dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Tem uma passagem do Evangelho do Cristo que, sabendo o que iria acontecer com ele, ele se reuniu com seus discípulos durante a última ceia e disse aos seus discípulos: Eu irei ao Pai, mas ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco. Durante a codificação da doutrina espírita, Allan Kardec contou com a assistência de vários espíritos, mas um se destacou entre todos. Orientou Kardec, o instruiu, que chamou-se o Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade veio anunciar a promessa de Jesus. Através da codificação espírita, Allan Kardec nos apresentou a doutrina espírita. Esta doutrina abençoada que nos ensina que a morte não é o fim. Ela nos ensina sobre a imortalidade da alma, que as nossas dores e nossos sofrimentos são provações para que possamos alcançar a perfeição. Afinal, Deus, nosso Pai, o Criador, Ele nos criou para que fôssemos todos perfeitos. E nós só vamos conseguir esta perfeição nos depurando das nossas mazelas e das nossas imperfeições. Afinal, somos todos espíritos eternos. É o que a doutrina espírita nos ensina. E Jesus, Ele nos alertou a todos. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. Logo, todas as provações, as nossas dores e os nossos sofrimentos, nós não devemos carregá-los como um fardo, mas sim como uma oportunidade que nós estamos tendo de crescermos e de evoluirmos. Jesus Cristo, em sua passagem, Ele sabia que a sua missão, o compromisso que Ele tinha assumido, não seria fácil, mas Ele aceitou. Por isso que Ele nos diz: tende bom ânimo. Ele nos encoraja, assim como também Ele encorajou os 12 que o acompanhou. Naquela época, Jesus, Ele falava muito por parábolas. Era uma forma de Ele passar um conhecimento às pessoas e elas refletirem sobre esse conhecimento. Mas os seus discípulos, Ele os orientou.
Ele nos instruiu e disse a eles para levarem o seu evangelho a todos os cantos, mas somente para aqueles que aceitavam, aqueles que quisessem ouvi-lo, com humildade, sem ostentação. E assim é até os dias atuais. Quem quiser seguir Jesus tem que carregar a sua própria cruz, porque as dificuldades, elas existem. Quantos aqui que se encontram neste salão estão passando por dificuldades, mas estão aqui, firmes. Assim é. Seguir Jesus exige renúncia, às vezes sacrifícios. Mas Ele sempre nos encorajou. Ele disse que o seu reino não é deste mundo. Logo, a nossa felicidade também não pertence a este mundo. Se quisermos ser felizes, temos que seguir Jesus, aceitando as dificuldades, as adversidades que surgem. Ele colocou como princípio da sua doutrina amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, lá tem, na questão 642, uma mensagem do Espírito de Verdade. Aquele que quiser chegar até Deus tem que ser benevolente para com todos, indulgente com o próximo. Semelhanças entre as mensagens do Cristo? Muitas. O Espírito de Verdade, ele veio aqui para confirmar tudo o que o Cristo disse, para que colocássemos o fundamento dos nossos conhecimentos no cristianismo. E foi o que Jesus também pregou. O Espírito de Verdade, ele trabalhou ao lado de Kardec, tornando-se seu guia e mentor. Quando ele diz lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo que os filhos de Israel, naquela época do Cristo, não estavam preparados para ouvir o que Jesus tinha para lhes dizer, mas com a doutrina espírita, o homem desenvolveu dentro de si
conhecimento. E é através desse conhecimento que prevalece as leis de Deus. Leis essas que todos nós devemos seguir. Mas seguindo essas leis, nós temos que fazer a nossa transformação moral e ética. Somente desta forma, nós vamos, dentro de nós, desenvolver todo o Evangelho que Jesus nos deixou. O Espírito de verdade, ele diz que o orgulho, a arrogância, o egoísmo afasta o homem de Deus. E Jesus disse para termos cuidado com os falsos profetas. Jesus nos disse para fazermos ao nosso próximo tudo aquilo que queremos que os outros façam para nós. E o Espírito de verdade diz que somente através do amor e da caridade nós chegamos até Deus. Esse Espírito de verdade que veio auxiliar a Kardec e nos trazer essa abençoada doutrina, que é o nosso Consolador, ele veio também nos advertir para que nós trabalhássemos com afinco, força, dedicação pela nossa transformação interior. A imortalidade da alma é para todos, mas somente consegue chegar ao reino de Deus, usufruir das benesses aqueles que trabalham, que se esforçam, que se dedicam por amor ao próximo. O homem, infelizmente, com o passar do tempo, está se esquecendo de desenvolver dentro de si valores. Muitos estão se perdendo. A individualidade do ser está falando muito alto. E nós estamos todos aqui para estender a mão um para o outro, para auxiliar um ao outro, olhar para o lado e ver que tem um irmão que está mais necessitado, parar de olhar um pouco para o seu próprio interior, que foi o que o Cristo fez. Ele não fugiu das responsabilidades, das dores e do sofrimento pelas quais ele sabia que iria passar. Mas a sua elevação moral era tão alta que ele não pensou em si, pensou no próximo. E muitas vezes nós nos esquecemos de olhar para o nosso próximo. O Espírito de verdade, ele disse
amai-vos e instruir-vos. É nos amarmos um ao outro, porque o amor é o que rege o universo. A instrução, através da instrução, nós conseguimos desenvolver dentro de nós habilidades, conseguimos abrir a nossa mente, raciocinar mais. A fé, como disse Jesus, ela deve ser inabalável. Como anda a nossa fé? Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos mover montanhas. Será que a nossa fé está tão forte a ponto de mover um grãozinho de mostarda? Não digo uma montanha. Somente através dos ensinamentos do Cristo, através do nosso vigiar e orar, nós vamos conseguir superar todas as adversidades que surgem em nosso caminho e ainda vamos conseguir amar ao próximo e nos doarmos para Ele, como Jesus o fez. Jesus veio aqui como nosso guia, modelo e exemplo a seguir. E o Espírito de verdade, ele veio como nosso instrutor, para que possamos pegarmos o Evangelho, não apenas olharmos, mas intensificarmos a nossa visão, a nossa mente e o nosso coração em todas as instruções que Ele nos deu. Que possamos então, através desses dois espíritos iluminados, Jesus, Allan Kardec, que nos colocou a grande obra da codificação, nós podermos nos melhorarmos, sermos criaturas melhores, como Deus, nosso Pai, deseja para todos nós. E que a nossa fé em Jesus, ela aumente a cada dia e supere as nossas dificuldades, pois muitas vezes nós abraçamos elas e esquecemos que Jesus está ao nosso lado, com seus braços estendidos, a nos acolher, a nos amparar.